Então, vamos fazer a continuação do estudo da Constituição. Então, a gente vai fazer hoje do 156A, parágrafo 8, até o final, que é o 156B. E depois a Priscila faz a parte do 195, 194 a 195, que a gente fala das contribuições, e também tem a inclusão do CBS, que é o nova contribuição da reforma tributária. Então, beleza, Ricardo, fica à vontade para começar. Beleza, então, boa noite. Vamos começar. 156A, parágrafo 8º. Para fins do disposto neste artigo, a lei complementar de que trata o caput poderá estabelecer o conceito de operações com serviços, seu conteúdo e alcance, admitida essa definição para qualquer operação que não seja classificada como operação com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos. Então, poderá estabelecer o conceito, o que é operações com serviços, seu conteúdo, seu alcance, admitida definição para qualquer operação que não seja classificada como operação com bens materiais ou imateriais. Parágrafo 9º. Qualquer operação na legislação federal que reduza ou eleve a arrecadação do imposto, do IBS, qualquer alteração que aumente ou diminua a arrecadação deverá: 1. Deverá ser compensada pela elevação ou pela redução, pelo Senado Federal, das alíquotas de referência de que trata o parágrafo 1º, inciso 12, de modo a preservar a arrecadação das esferas federativas nos termos de lei complementar. Aumentou ou diminuiu a arrecadação, deverá ser compensada essa mudança, essa alteração, com a mudança da alíquota através do Senado Federal. Parágrafo 2. Somente entrará em vigor com o início da produção de efeitos do ajuste das alíquotas de referência de que trata o inciso 1 desse parágrafo. Essas mudanças somente entrarão em vigor com o início da produção das alíquotas de referência de que trata o inciso 1 desse parágrafo. Parágrafo 10. Os estados, o DF e os municípios poderão optar por vincular suas alíquotas à alíquota de referência de que trata o parágrafo 1º, inciso 12. Então, é opcional, estados, DF e município, optar por assumir, por usar essa alíquota de referência, que não me lembro se ela é fixada pelo Senado sempre, mas quando há essa elevação ou redução, quem vai fixar é o Senado. Parágrafo 11, então não é obrigatório, é opcional. 11. Projeto de lei complementar em tramitação no Congresso Nacional que reduza ou aumente a arrecadação do imposto somente será apreciado se acompanhado com a estimativa do impacto no valor das alíquotas de referência de que trata o parágrafo 1º, inciso 12. Então, qualquer projeto de lei que vá reduzir ou aumentar a arrecadação tem que ter estimativa do impacto no valor das alíquotas de referência. 12. A devolução de que trata o parágrafo 5º, inciso 8º, não será considerada nas bases de cálculo de que tratam os artigos 29A e o 198, parágrafo 2º e o 204. Parágrafo único, o 202, 202A, inciso 2º, 216, parágrafo 6º, não se aplicando ela,
não se aplicando essa devolução, ainda o disposto no artigo 158, inciso 4º, a linha B. Parágrafo 13. A devolução, ainda falando sobre essa devolução, a devolução de que trata o parágrafo 5º, inciso 8º, será obrigatória nas operações de fornecimento de energia elétrica, será obrigatória essa devolução no fornecimento de energia elétrica e de gás liquefeito de petróleo ao consumidor de baixa renda, podendo a lei complementar, sempre lei complementar, determinar que seja calculada e concedida no momento da cobrança da operação. Então, a devolução vai ser obrigatória em relação à energia elétrica, em relação a gás liquefeito, gás de petróleo, gás de cozinha, ao consumidor de baixa renda. É obrigatória essa devolução ao consumidor de baixa renda, podendo a lei complementar determinar que seja calculada e concedida no momento da cobrança da operação. Artigo 156b. Os estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão de forma integrada, exclusivamente por meio do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, nos termos e limites estabelecidos nesta Constituição e em lei complementar, as seguintes competências administrativas relativas ao imposto de que trata o 156A. Estado, DF e município, estados, DF e município, de forma integrada através do comitê gestor, vão exercer as seguintes competências administrativas, exclusivamente através do comitê gestor. Primeiro, competência administrativa: editar regulamento único e uniformizar a interpretação e a aplicação da legislação do imposto. 2. Regulamentar e uniformizar. 2. Arrecadar o imposto, efetuar as compensações e distribuir o produto da arrecadação entre estados, Distrito Federal e municípios. 3. Decidir o contencioso administrativo. Tudo isso através do comitê gestor. Parágrafo 1º. O comitê gestor do imposto sobre bens e serviços, entidade pública, é uma entidade pública, sob regime especial, tipo uma autarquia, então, sob regime especial, terá independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. É uma autarquia. Tem essa independência técnica, administrativa, né? Parágrafo 2º. Na forma da lei complementar, falando ainda do comitê gestor, eu acho, parágrafo 2º, inciso 1º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios serão representados de forma paritária, isso, no comitê gestor, de forma paritária, na instância máxima de deliberação do comitê gestor do imposto sobre bens e serviços. Estado, DF e município, de forma paritária, na instância máxima do comitê gestor. Tem que ser representatividade paritária. 2º, será assegurada a alternância na presidência do comitê gestor entre o conjunto dos estados e o Distrito Federal e o conjunto dos municípios e o Distrito Federal. Inciso 3º, o comitê gestor será financiado por percentual do produto da arrecadação do imposto destinado a cada ente federativo. O pessoal criou o imposto e já criou um jeito de pegar dele no comitê gestor. Vai manter o comitê gestor, será financiado por percentual do produto da arrecadação do imposto destinado a cada ente federativo. Inciso 4º, o controle externo do comitê gestor será exercido pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Inciso 5, a fiscalização, o lançamento, a cobrança,
a representação administrativa e a representação judicial relativos aos impostos serão realizados no âmbito de suas respectivas competências pelas administrações tributárias e procuradorias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que poderão definir hipóteses de delegação ou de compartilhamento de competências, cabendo ao comitê gestor a coordenação dessas atividades administrativas com vistas à integração entre os entes federativos. Inciso 6º. As competências exclusivas das carreiras da administração tributária e das procuradorias dos estados e do Distrito Federal e dos municípios serão exercidas no comitê gestor e na representação deste por servidores das referidas carreiras. Então, servidores das referidas carreiras. 7º. Serão estabelecidas a estrutura e a gestão do comitê gestor, cabendo ao regimento interno dispor sobre sua organização e funcionamento. Parágrafo 3º. A participação dos entes federativos na instância máxima de deliberação do comitê gestor do imposto sobre bens e serviços observará a seguinte composição. Composição da instância máxima. 1. 27 membros, representando cada estado e o Distrito Federal. 27 membros. Inciso 2º. 27 membros, representando o conjunto dos municípios e do Distrito Federal, que serão eleitos nos seguintes termos. 14 representantes com base nos votos de cada município com igual valor para todos. Igual valor para os municípios. 14 representantes. B. 13 representantes com base nos votos de cada município ponderados pelas respectivas populações. Então, 13, uma média com base nos votos do município ponderados pelas respectivas populações. 14 igualitário, 13 de acordo com as suas populações. Parágrafo 4º. As deliberações no âmbito do comitê gestor do imposto sobre bens e serviços serão consideradas aprovadas se obtiverem cumulativamente os votos. Como que aprova? 1. A relação ao conjunto dos estados e do Distrito Federal, em relação aos estados e o Distrito Federal, como vai ser? Letra A, da maioria absoluta de seus representantes e, letra B, de representantes dos estados e do Distrito Federal que correspondam a mais de 50% da população do país. E, inciso 2º, em relação ao conjunto dos municípios e do Distrito Federal, na maioria absoluta de seus representantes. Inciso 5º. O presidente do comitê gestor do imposto sobre bens e serviços deverá ter notórios conhecimentos de administração tributária. Administração tributária, notórios conhecimentos. Deve ter o presidente do comitê gestor. Parágrafo 6º. O comitê gestor do imposto sobre bens e serviços, a administração tributária da União e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional compartilharão informações fiscais relacionadas aos tributos previstos nos artigos 156-A e 195, inciso 5º, e atuarão com vistas a harmonizar normas, interpretações, obrigações acessórias, procedimentos a eles relativos. Parágrafo 7º. O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços e a Administração Tributária da União
poderão implementar soluções integradas para a administração e cobrança dos tributos previstos nos artigos 156A e 195, inciso 5º. Parágrafo 8º. Lei complementar poderá prever a integração do contencioso administrativo relativo aos tributos previstos nos artigos 156A e 195, inciso 5º. Lei complementar poderá prever a integração do contencioso administrativo. E é isso. Minha parte até aqui. Beleza. Esse daqui eu vi um videozinho falando sobre essa parte aqui desse tipo aqui da... Cadê? É o formato jurídico dele, qual que é mesmo? É uma... Você falou que é autarquia, né? É autarquia, né? Então, mas eu vi esse... Não sei se seria bem uma autarquia, né? Porque é entidade pública sob regime especial. Pode ser uma agência executiva, agência reguladora, né? Falou que seria algum... Eu vi um vídeo, professor falando que seria alguma coisa... um formato novo ainda, isso daqui. Sim. Mas já achei interessante essa dica aqui, ó, esse comitê ele vai ter independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira, né? Então, comitê gestor do IBS, que vai ter independência de fato, financeira, administrativa, técnica, orçamentária. E tem essa parte aqui da distribuição dos votos também, né? Também, eu achei interessante. É interessante, mas é meio complicadinho de guardar. Eu fiquei pensando assim já, é 27, porque 27 estados é Distrito Federal, depois, na hora de votar, é meio complicadinho, né, porque tem 2 vezes aí. 27 membros, representando 14, igual para todos, quer dizer que o município de 3.000 habitantes, o voto dele é igual nesses 14? Parece que é. E depois de 13, com a média da população, os mais populosos. É mais ou menos isso. É gravar esses números. 14 com voto igual e 13 com ponderados pelas populações. Até tentei gerar um esquema aqui pelo chat GPT, mas também não ficou muito bom, não. Mas seria um comitê com 54 membros, tendo 27 do estado DF e 27 do município DF. Aí esses 27 do estado DF vai ser, lógico, um por estado. Aí desses 27 do município DF vai ser 14 de uma forma igualitária, que eu não entendi muito bem como é, e 13 pela média ponderada da população. Sim. E aí tem os coros de votos também. Né? Os coros de votos. 14 votos mínimos, e quando for os membros do estado DF, tem que ter 14 votos mínimos e representar mais 50% da população, né? Então não pode ser, por exemplo, só estados pequenos, né, nessa votação. Porque a somatória vai ter que representar 50% da população. E aqui dos municípios DFs, aí para ter o quórum é ter 14 votos mínimos, né? Então não tem mais nenhuma outra restrição. Hoje, dia 1º de outubro, eles estavam votando lá, acho que é no Senado, enfim, ou na Câmara, a lei sobre o comitê gestor do IBS e do CBS. Eu ouvi essa notícia, então vai ter uma lei só para isso. Certo. Aí a gente vamos para a parte da PRI agora, né, que é do 194. Deixa eu pegar a parte aqui que você me mandou, PRI. Aqui.
Beleza, Pri, fica à vontade para começar. Obrigada. Então, essas disposições do artigo 194, ela fala sobre a Seguridade Social, né? Então, o que seria? A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, o que seria isso, né? É a forma do Estado, em conjunto com toda a sociedade, de manter, na verdade, é um direito social, né? Coletivo, manter esses direitos, que seria a saúde, previdência social, assistência social. A Constituição, ela prevê essa seguridade social. O parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a seguridade social com base nos seguintes objetivos. Saiu na tela para mim. Inciso 1. Universalidade da cobertura e do atendimento. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. 4º, irredutibilidade do valor dos benefícios. 5, equidade na forma de participação do custeio. 6º, diversidade da base de financiamento, identificando-se em rúbricas contábeis específicas para cada área, as receitas, as despesas vinculadas às ações de saúde, previdência e assistência social, preservando o caráter contributivo da previdência social. 7º, caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Então, o que seria isso, né? A Seguridade, como eu falei, é um conjunto de ações que tem como por objetivo garantir direitos sociais fundamentais, especialmente nas áreas da saúde, previdência social, assistência social. Essas ações devem ser organizadas de forma integrada entre o governo e a sociedade. Pode ir? Aí eu trouxe um quadro aqui bem resumido do que seria, né? A universalidade, ela atende todos os cidadãos. Uniformidade é igualdade entre o campo e a cidade. Seletividade e distribuidade. Primazia, os mais necessitados. Então, tem a prioridade os mais necessitados. Irredutibilidade dos benefícios, o valor não pode cair, não pode sofrer perda ou reduzir o seu valor. Equidade no custeio, quem paga mais, quem pode mais, paga mais. E diversidade de financiamento, várias fontes de arrecadação, que seriam as empresas, trabalhadores, impostos. Pode subir, por favor. Gestão democrática, né, que é a participação quadripartite, né? Gestão democrática, que é a participação de todos na gestão, como eu falei. Ao artigo 195, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. 1. Do empregador e da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. B, a receita ou faturamento. C, o lucro. Pode subir? Então, o que isso significa, né? A letra A lá. Então, uma empresa, ela paga 100 mil em salários, ela deve pagar 20 mil ao INSS. Um supermercado que fatura 1 milhão por mês, a alíquota específica de COFINS. E uma empresa que lucra 50 mil, paga 45 de CLL, que é Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. 2. Do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão
concedidas pelo regime geral de previdência social. Então, ou seja, para um salário de 3 mil, paga cerca de 270 de contribuição mensal ao INSS. Aqui os aposentados, eles não entram nessa contribuição porque eles são os beneficiários dessa previdência. Então, sobre a aposentadoria não vai incidir. Terceiro, sobre a receita de concursos de prognósticos, que seria Mega Sena, Loto Fácil, Time Mania, etc. Quarto, do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Então, uma empresa que importa computadores da China ou contrata consultoria dos Estados Unidos, paga contribuições sociais sobre o valor da importação. 5. Sobre bens e serviços nos termos da lei. Esse foi uma grande inovação aí da reforma tributária, que introduziu a possibilidade de criar contribuições sociais sobre o consumo, nos moldes do imposto sobre valor agregado. Exemplo, serviços como streaming, delivery ou produtos de luxo, podendo ter contribuições sociais específicas vinculadas. Parágrafo 1º. As receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Parágrafo 2º. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas nas leis de diretrizes orçamentárias, assegurada a cada área e gestão de seus recursos. Exemplo, na lei orçamentária anual, os recursos para saúde, previdência e assistência são integrados, mas cada um tem autonomia para gerir seus recursos. Parágrafo 3º. A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Então, uma pessoa jurídica, uma empresa que tenha esse débito com a Seguridade Social, ela está impedida de fazer qualquer tipo de contrato com o serviço público. Parágrafo 4º. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou a expansão da Seguridade Social, obedecendo o disposto no artigo 154, inciso 1º. Parágrafo 5º. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Então, não se pode criar um novo auxílio financeiro, por exemplo, um auxílio alimentação universal, um exemplo, sem indicar de onde virá o dinheiro para pagar esse benefício. Parágrafo 6º. As contribuições sociais de que trata esse artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei, que se houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3º, a linha B. Então, ou seja, novas contribuições só podem ser cobradas após 90 dias, que é respeitado o princípio da noventena. Se for criada uma nova contribuição, então, em 1º de janeiro, ela só poderá ser cobrada a partir de abril. Mesmo que seja no ano anterior, né, ela só vai poder ser cobrada a partir de abril. Ou a mesma coisa vale se ela for criada, vamos supor, em maio, ela depois de 90 dias ela vai poder vigorar, vai poder já ser cobrada. Parágrafo 7º. São isentas de contribuições para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Então, essa informação é muito importante, né? As entidades beneficentes, elas são isentas de contribuição para a Seguridade, porém, ela tem que ser atendida às exigências estabelecidas em lei. A partir do momento em que ela perde esses requisitos que a lei exige, ela é passível de ser cobrada as contribuições sociais. Parágrafo 8º. O produtor, o parceiro, o meeiro, o arrendatário rural, o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes,
contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Então, um exemplo, um pequeno agricultor que vende 10 mil em produtos numa feira, paga uma alíquota reduzida sobre esse valor, normalmente 1,3%, para ter direito à aposentadoria rural. Parágrafo 9º. As contribuições sociais previstas no inciso 1º do caput deste artigo poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adotação de bases de cálculos diferentes apenas no caso das alíneas B e C do inciso 1 do caput. A lei definirá os critérios. Nossa, eu não coloquei nenhuma explicação desse aqui. Depois eu vou procurar, porque eu acho que eu tenho uma explicaçãozinha desse parágrafo 9. Mas parágrafo 10º. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social da União para os estados, do Distrito Federal e os municípios e os municípios dos estados para os municípios, observada essa respectiva contrapartida de recurso. Pode subir um pouquinho, por favor, acho que estava lá embaixo. Parágrafo 11º. São vedadas a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 meses e, na forma da lei complementar, a remissão e anistia das contribuições sociais de que trata a linha A do inciso 1º e o inciso 2º do caput. Então, é vedada a remissão e anistia acima do limite legal. Não é permitido o perdão de grandes dívidas previdenciárias sem lei específica e limitadora. Parágrafo 12º. A lei definirá os setores de atividade econômica para as quais as contribuições incidentes na forma dos incisos 1, a linha B, e 4º do caput serão não cumuláveis. Então, exemplo, a empresa pode abater o que pagou em fases anteriores da cadeia produtiva. Se uma empresa pagou CONFINS ao compor insumos, pode descontar isso ao calcular o CONFINS na venda do produto final. Parágrafo 14º. O segurado somente terá reconhecido como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para a sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições. Então, exemplo, se o contribuinte individual pagar INSS com baixo valor do mínimo, aquele mês não contará como tempo para aposentadoria. Parágrafo 15º. A contribuição prevista no inciso 5º do caput poderá ter sua alíquota fixada em lei ordinária. Artigo 16º. Aplicado-se a contribuição prevista no inciso 5º do caput, o disposto no artigo 156-A, parágrafo 1º, a linha inciso 1, do inciso 1, o 6º, o 8º, o 10º, o 13º, o parágrafo 3º, o parágrafo 5º, o inciso 2º, ao inciso 6º, e o 9º, e os parágrafos 6º a 11º e 13º. Parágrafo 17º. A contribuição prevista no inciso 5º do caput não integrará sua própria base de cálculo, nem a de tributos previstos no artigo 153, inciso 8º, 156-A e 195, inciso 1º, a linha B e inciso 4º, e da contribuição para o Programa de Integração Social do que trata o artigo 239. Parágrafo 118. A lei estabelecerá as hipóteses de devolução da contribuição prevista no inciso 5º do caput a pessoas físicas, inclusive em relação a limites e benefícios com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda.
Parágrafo 19º. A devolução de que trata o parágrafo 18º não será computada na receita corrente líquida da União para fins do disposto do artigo 100, parágrafo 15º, 166, parágrafos 9º, 12º, 17º e artigo 198, parágrafo 2º. Então, sobre as novas contribuições de bens e serviços, um exemplo prático, né? A lei, ela pode-se criar contribuição sobre streamings ou serviços digitais com alíquotas fixadas por lei ordinária. A lei poderá devolver parte das contribuições às pessoas físicas de baixa renda como forma de justiça fiscal. Por isso que eu não coloquei, porque eu coloquei tudo junto aqui. Essa devolução não será contabilizada como gasto público corrente, dado a flexibilidade ao orçamento. Acho que tem mais, não? Acabou? Não. Acho que é isso. Mas, então, assim, um pouco que eu estudei, que eu vi, né, a inovação dessa reforma tributária foi a criação desse novo tributo, que é a contribuição sobre bens e serviços, que é um novo tributo criado por essa emenda 132 de 2023, para substituir o PIS e o COFINS, que eram contribuições usadas para financiar a Seguridade Social. Esse novo imposto, CBS, ele é sobre consumo cobrado sobre a venda de produtos e serviços no Brasil, e serve para financiar, né, a Seguridade, esse aqui é de uma forma mais simples e transparente. Ele unifica o PIS e o COFINS em um só tributo, não cumulativo, então evita pagar imposto em cascata, permite crédito amplo às empresas, podendo abater o imposto pago ao cobrar de outras, e a alíquota será única e nacional, ainda a ser definida por lei. Então, o que eu pesquisei também, porque, assim, nos meus estudos, né, pela minha forma leiga de ver, eu fiquei um pouco confuso quando falou bem serviços com outros impostos, né, mas o que eu vi, que é um tipo de tributo sobre o consumo, quem paga são empresas, embutido nos preços para o consumidor, incide sobre a venda de produtos e serviços, a finalidade é financiar a Seguridade Social, né, principalmente nas áreas da saúde, previdência e assistência social, substitui o PIS e o COFINS. Deixa eu ver outra coisa que eu posso complementar aqui. E o artigo 195, ele foi atualizado justamente para adequar as fontes de financiamento à nova estrutura tributária, né? Apesar da unificação dos tributos, a Seguridade continuará sendo financiada por contribuições de empregadores, trabalhadores, receitas de concursos e novas fontes, como é a CBS. Deixa eu ver o que mais que eu posso acrescentar aqui. Bom, eu vi uma dica aqui também, né, para quem estuda para auditor fiscal. Precisa entender que parte do trabalho do auditor é fiscalizar a arrecadação correta dessas contribuições, garantir que empresas paguem o que devem para manter a Seguridade funcionando. A Seguridade Social cuida da saúde, aposentadoria, assistência das pessoas. O direito tributário garante que o dinheiro para isso seja arrecadado corretamente por meio de tributos. Então, creio que seria isso. Essa parte ainda é bem nova, a gente ainda precisa entender melhor como que vai ser na prática, né, a aplicação dela. Exatamente. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui o planejamento. Então, bom, a parte que a gente tinha para ver da Constituição era essas. Depois da parte do Ricardo lá, onde ele acabou no 156B, a gente começaria o 157 até o 162, porém a gente já fez esse estudo lá junto com a Constituição, quando a gente estava estudando o CTN, lá junto com o CTN, desculpa. Quando a gente estava estudando o CTN, teve uma parte lá que estava tudo revogado por causa dessa parte da Constituição aqui. Então, foi a minha apresentação nesse dia.
Então, eu pulei a parte do CTN e já fiz essa parte do 157 ao 162. Então, essa parte que é a parte do repartição tributária, se eu não me engano. Então, já está estudado também. Então, a parte do Constituição a gente já encerrou também. Tá? Então, amanhã a gente faz aí pega esse horário de estudos para fazer resolução de questões. E aí, semana que vem, a gente entra com um novo assunto. Beleza. Tá bom? Então, vamos encerrar aqui por hoje, e aí amanhã a gente faz as questões aí de todos os artigos da Constituição. Beleza. Valeu? Então, muito obrigado. Boa noite para vocês. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.